E aí pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 3, né? Terceira semana, essa aula aqui é de 8 de junho de 2020 para o nono ano, tá bom? Essa aula ela vai compreender um assunto muito interessante que são as if clauses. Traduzindo ao pé da letra, né, uma tradução bem básica seriam frases que utilizam o if. O que é que significa if in English? Significa se. A partícula se, que nada mais é do que aquela partícula que nós usamos sempre quando nós temos uma dúvida de algo que pode vir a acontecer, ou que já se foi, ou que já passou. E nós sempre utilizamos essa partícula se quando nós choramos o leite derramado, por exemplo. Por exemplo, se eu tivesse estudado um pouco mais, teria tirado uma nota melhor. Então nós temos essas frases também, essa partícula if, utilizada em frases, várias e várias frases, assim como no português. Nós podemos inclusive fazer muitas referências e traduções utilizando essa partícula no português e vice-versa, traduzindo. Então o assunto dessa aula é if clauses em dois vieses. Seria as if clauses na zero conditional e na first conditional, porque a essência do se, no caso do if, em inglês, é fazer frases condicionais, né? De acordo com determinada condição, algo irá ou acontecer, ou já aconteceu, ou teria acontecido. Então, nessa aula, nós veremos as if clauses, as frases com se, em dois vieses. A zero conditional e a first conditional. Traduzindo, a condicional partindo do zero, a condicional zero, e a condicional primeira, ou a primeira condicional. Beleza? Então, galerinha, vocês vão lá na página de número 16, certo? Vocês vão lá na página de número 16 e a gente vai ter aqui a introdução para as if clauses que eu introduzi lá no vídeo, certo? São as frases com if. If significa se, como eu falei. E nós vamos ver aqui, nesse momento, essas frases com if, essas condicionais, em dois momentos. A zero conditional e a first conditional. Traduzindo, a condicional zero e a primeira condicional. Ou a zero condicional e a primeira condicional. Beleza? Por exemplo, aqui, number one, no texto aí de vocês, no livro de vocês. Vamos ver aqui esse enunciado. Compare the following sentences from the text on page 11. Lá o texto que vocês traduziram na aula anterior, né? Then choose the most appropriate options to complete the statements. Em seguida, escolha as opções mais apropriadas para completar as frases. Vamos lá para a primeira frase, lá extraída do texto. If, olha o if aí. We can build a successful city for children, we will have a successful city for all people. Então, muito provavelmente lá, quando vocês traduziram, vocês perceberam que essa frase significa: se nós pudermos construir, uma cidade bem-sucedida para as crianças, nós teremos ou iremos ter uma cidade bem-sucedida para todas as pessoas. Então note que nessa frase eu usei o if aqui no iniciozinho da frase, fui fazer essa primeira frase aqui, essa primeira metade da frase até a vírgula e usei o if no início, como eu já falei, preste muita atenção. Aqui na segunda metade da frase, que seria o resultado da condicional, essa primeira metade aqui da frase é a condição. Qual seria a condição? Se nós pudermos construir uma cidade bem-sucedida para as crianças. Essa daqui é a condição para quê? Para que nós tenhamos no futuro uma cidade bem-sucedida para todas as pessoas. Ou seja, está sublinhado aqui, ó, como vocês podem ver, que seria a consequência dessa condicional aqui. Então, esse primeiro exemplo aqui, como vocês podem ver, utiliza o if no início da frase e a consequência vem no futuro. Então, o verbo que vem aqui na primeira frase, ele vem no presente. Se nós pudermos construir hoje uma cidade bem-sucedida para as crianças, nós iremos ter lá no futuro
uma cidade bem-sucedida para todas as pessoas. Então, como é uma condicional que utiliza um verbo no presente, eu vou ter essa consequência lá no futuro. Para quem lembra aí, ó, vocês devem lembrar, em outros anos eu já ensinei para vocês, will é o verbo auxiliar para o futuro simples. Além do verbo auxiliar para o futuro simples, eu tenho que utilizar um verbo principal aqui nessa minha frase, do mesmo jeitinho que eu utilizaria em português. Vocês viram na tradução. A tradução é perfeita. Eu utilizo esse verbo principal aqui, como vocês podem visualizar, no infinitivo, ou seja, nem está no presente, nem no passado, nem no futuro, ou nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nessa sequência. Porém, ele está sem o to. Eu não utilizo o to aqui depois do will, tá bom? A primeira regrinha básica é essa. Vamos ver aqui o exemplo B. Ele já inverteu, ó. Ele não usou o if no começo da frase. Muito provavelmente ele vai usar lá depois, ó. Olha só ele aqui. Então vejamos. Letra B aqui, letter B. I want more places to hang out. Ponto, vírgula. Então ele disse aqui, ó. Ele disse que eu quero, né, mais lugares para se divertir. Eu quero mais lugares para sair e curtir. If I do hang out, it's on the street. Ele está dizendo o que aqui, ó? Se eu curto, se eu aproveito, se eu me divirto, é na rua. Então ele está usando aqui o if na segunda metade da frase e usou também aqui o verbo to be no presente. Está contraído aqui, vocês devem lembrar. Então a tradução para essa frase é isso. Veja que ele inverteu, né? Ele inverteu o if, ele não usou o if no começo da frase, usou depois do ponto e vírgula, no caso aqui que foi usado lá no texto. E ele diz aqui, ó, que quando ele, né, se houver de se divertir, se houver de curtir, se houver de sair para se divertir, é na rua. Então ele gostaria de ter mais lugares para se divertir, para sair. Basicamente esse início é isso. Vejamos esse exercício aqui. Letra A, letter A. In both sentences, the word if expresses. Número 1, an opposition. Número 2, a comparison. Ou número 3, uma condição. É o livro do professor, então já vai estar marcado aí, mas eu já falei para vocês. Ó. Em ambas as frases, a palavra if expressa o quê? Uma oposição, uma ideia de contrariedade, uma comparação ou uma condição. Já falei para vocês, né, que o if dá sempre essa ideia de condição, tá bom? Letra B, the sentence seria qual frase? A letra A ou a letra B? Talks about events that actually happen and are interconnected. A frase A ou a frase B fala sobre eventos, sobre acontecimentos que, na verdade, acontecem e são interligados. Qual frase fala sobre esses eventos aí, que são interligados, que são conectados? No caso aqui, ó, como vocês podem ver no livro do professor, seria a letra B. Porque ele fala, eu quero mais lugares para me divertir. Se eu me divirto, se eu curto, é na rua. Ele fala isso. Então, esses eventos estão conectados, tá bom? Na letra C, the sentence, a frase A ou a frase B? Vejamos. Talks about something that might happen in the future and its expected result. A frase A ou a frase B fala sobre algo que pode acontecer, que deveria acontecer, é uma probabilidade no futuro e seu resultado esperado, e seu resultado que nós desejamos acontecer. Qual frase fala sobre isso? Falei para vocês, né? Que lá na letra A, aqui, ele fala que a consequência aconteceria lá no futuro, já que ele utilizou o will, que é o verbo auxiliar para o futuro simples. Vamos adiante. Vamos adiante. Questão de número 2. Based on the examples you analyzed, use the words and expressions from the box to complete the explanation below in your notebook. Baseado nos exemplos que você analisou, né? Nós vimos aqui alguns exemplos e eu esqueci da questão de letra D, não foi? Eu esqueci da questão da letra D aqui, não foi? Vamos lá.
The verb of the underlined clause in A is in the tananim and in B is in the tananã. Esses tananim e tananã que eu falei seriam, no caso aí, os tempos verbais. Em que tempos verbais estão as consequências, né, dessas frases que estão sublinhadas aqui. Por exemplo, número 1, a letra A, no caso, e a letra B, perdão. E aqui a primeira parte que está sublinhada está no presente, está no futuro simples, perdão. E a segunda está no passado simples. Será que foi isso que eu falei? Ou seria número 2 aqui, já está até marcado, né? Simple future, futuro simples, perdão. E presente simples, já que o verbo to be está aqui contraído na sua forma do presente. Tá, ok? Vamos para a questão 2. Como eu estava falando na questão 2, baseado nos exemplos que você analisou, use palavras e expressões do quadro aqui, para completar a explicação abaixo no seu caderno. Vejamos. Have, que seria o verbo ter, dependendo do contexto, conseguir, né? Simple future, que seria o tempo verbal do futuro simples. Simple present, seria o tempo verbal do presente simples. Aí temos alguns verbos aqui, visit, muito semelhante ao português, visitar. Want, que seria o verbo querer ou desejar. Will find, que como eu falei para vocês, muito provavelmente não, está no futuro, né? Will é o verbo auxiliar para o futuro simples e find é o verbo encontrar, certo? Então, will find aqui, irei, ou irá, ou iremos, ou irão encontrar, certo? Seria aqui o futuro encontrar, o verbo encontrar, perdão, no futuro. Vamos ver aqui uma explicação bem interessante sobre as if clauses. Então, ele diz aqui no livro, if clauses or conditional clauses, frases com if ou frases condicionais, podem ser chamadas por esses ambos nomes aí, are clauses that begin with the word if. São frases que começam, iniciam com a palavra if. Não necessariamente, tá bom? Pode até vir no meio, a gente vai ver alguns exemplos aí. And express a conditional. E essas frases aí sempre vão expressar uma condição, galera. If this condition is fulfilled, ou seja, se essa condição for preenchida, se essa condição de fato acontecer, the event expressed in the other clause happens or it will likely happen. Ou seja, o evento expressado na outra parte da construção, né, da frase, acontece ou irá provavelmente acontecer. Ou seja, a consequência acontece ou no presente ou irá acontecer no futuro, tá bom? Então, tendo isso em mente, nós vemos aí que there are some different types of conditional structures. Existem diferentes tipos de estruturas condicionais, como eu falei no início da aula, e veremos exatamente agora. Vejam bem, zero conditional, que seria condicional zero. This structure is used to talk about an event that happens every time some situation or conditional happens. Essa estrutura é usada para falar sobre um evento, sobre um acontecimento que acontece, vejam bem, no presente, toda vez que alguma situação, que alguma condição acontece. It refers to truths and usual facts. Essa condicional aí refere-se a verdades e a fatos comuns. The zero conditional is normally formed by if clause plus tananim, que ele vai exemplificar aqui já já. Então, a condicional zero é normalmente formada, a formação dela é normalmente a partir dessa estrutura. If clause, ou seja, a frase com o if, mais tananim. A gente vai ver daqui a pouco aqui. Vejamos só. If I. Aí ele já usou aqui o verbo want, que é o verbo querer. Tá bom? O livro do professor já diz aqui. If I want to get to a library, vírgula, comma, não é em inglês?
se eu quiser, ou se eu desejar ir ou chegar a uma biblioteca, I, tananim, que no caso aqui vai ser o have, ó, no presente simples, ele está isoladinho aqui, ó, ele está sozinho. To walk a long distance. Eu tenho que andar, eu tenho que caminhar por uma longa distância. Então veja só, a condicional zero, ela tem essa estrutura. Ela tem a estrutura do if clause, da frase do if, que é a frase que vai expressar a condição que deve ser preenchida, mais a segunda metade da frase que vai vir com o verbo principal no presente simples, tá bom? Como nós vimos aqui no exemplo. If I want to get to a library, certo? Ou seja, o verbo aqui vem no presente. Se eu quero, se eu quiser, se eu desejar, ou se eu desejo chegar a uma biblioteca, eu tenho, presente simples também, que caminhar por uma longa distância. Certo? Então, o condicional zero resume-se a isso, pessoal. Usar ambos os verbos no presente simples. Tá bom? Assim temos também em português, como vocês puderam ver na tradução. Se eu quero chegar a uma biblioteca, eu tenho que andar uma longa distância. Se eu quero tirar notas boas, eu devo estudar bastante. Se eu estou com fome, por exemplo, eu tenho que fazer algo para comer. Então, ambos os verbos vêm no presente simples. Primeira condicional. Is used to talk about a possible event in the present or in the future. É usada para falar sobre um evento possível, um evento provável no presente ou no futuro. And its probable consequences. E suas prováveis consequências. It is usually formed by if clause plus a segunda metade, né, o verbo que vai vir lá é no simple future, como nós vimos lá na frase no início da aula. Por exemplo, galera, ó, if you tananim Johannesburg, you tananan a lot of things to do. Veja aqui, if you visit, se você visitar Joanesburgo, né, você irá encontrar, como ele sugeriu aqui, ó, no quadrinho, na caixinha do exercício, muitas coisas para fazer. You will find a lot of things to do. Então veja que na condicional primeira, ou na primeira condicional, eu vou usar aqui, ó, na if clause, na frase da condição, o quê? O verbo no presente, visit. Se eu usar o verbo no presente aqui na primeira condicional, eu tenho a possibilidade de falar sobre uma consequência no futuro. Então eu vou lá e utilizo o verbo encontrar no futuro aqui, que seria will, o verbo auxiliar para o futuro, como a gente bem sabe, e o verbo encontrar, que seria o verbo principal. Tá bom? Então é basicamente isso, galera. A condicional zero, né? A zero condicional, ela utiliza o verbo no presente, tanto na parte da condicional, quanto na parte da consequência. Tá bom? Sempre vai ser utilizado o verbo no presente simples. E na condicional primeiro, na primeira condicional, eu vou utilizar o verbo principal aqui da minha frase condicional, olha só o if, no presente, e a condicional pode vir no futuro, tá bem? Sendo utilizado aqui o will. É isso aí. Então, galerinha, é isso. É basicamente isso. E para nós fixarmos melhor o conteúdo, eu espero que vocês façam essa atividade. Tá bom? A atividade é a seguinte. Vocês vão fazer 2 exemplos de cada condicional. 2 exemplos de zero conditional e 2 exemplos de first conditional. Tá bom? Por essa semana é isso. Valeu!